Vem pra cá e fica com a gente. Está começando o Consultório de Família, meus amores. A nossa conversa é sobre assuntos que são importantes, muitas vezes absolutamente necessários, indispensáveis para você viver melhor em família, para você se ver melhor também atuando na vida em família, na vida no trabalho, na vida em comunidade, onde quer que estejamos, nós precisamos ser marcantes, fazermos a diferença, especialmente nós que somos cristãos. Cristãos carregam uma luz, essa luz não pode ser escondida. Então, família é lugar de brilhar, lugar de a gente aprender, crescer, reconhecer que nós cometemos erros, muitos erros, que nós carecemos da misericórdia do outro, do perdão do outro e nós também precisamos estar dispostos ao perdão aos que estão à nossa volta. Precisamos considerar pecado cometido por muitos de nós. Todos nós pecamos e carecemos de um Salvador, Jesus Cristo. E no programa de hoje nós vamos falar de um daqueles temas que, quando praticado, o que nós vamos tratar aqui é pecado. Não é um erro, não foi que faltou aqui, faltou acolá, não é, é pecado. O que, Darleide, que é pecado? Abusos cometidos contra outros. Nós precisamos ser pessoas conscientes de sermos ou não abusadores, desde palavras, gestos, símbolos. Nós vamos mais uma vez dar atenção à prática do abuso cometido contra os homens. Já fizemos um programa sobre este assunto. Inicialmente, eu diria assim, foi a introdução de fato e nós vamos nos aprofundar um pouco mais, porque é necessário, é simplesmente necessário. E para começo de conversa, já que eu falei em pecado, tá aqui, ó, um material para nós estudarmos sobre o pecado e seus efeitos. E existe um jeito de a gente lidar com esse tema, se não estudando a Bíblia? Tem que ser no estudo da Bíblia que a gente entende o que é o pecado, os efeitos dele e também a cura para o pecado. Está em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, no sangue derramado pelo Salvador. Mas como entender isso na Bíblia? Como entender as repercussões do pecado? Está aqui, ó, a cura do pecado. O que é o pecado? Como surgiu esse mal? Como se libertar de toda a dor? E por aí vai. Para você ter acesso a esse material, eu peço que você faça algo muito simples. Ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. É muito fácil, vai rapidinho, poucos minutos, preencher um cadastro com um dos nossos atendentes, só para que você seja matriculado na Escola Bíblica da Novo Tempo. E sendo mais um dos milhares e milhares de alunos, você recebe em casa este material sem que você precise pagar por isto. Já está tudo resolvido entre nós, Novo Tempo, e os Anjos da Esperança. Para que esse material, que são 8 lições, chegue à sua casa e seja completamente transformada a sua vida pelo estudo da Palavra de Deus. Acredite em mim. O que está afetando você? Você é uma daquelas pessoas que tem medo de ir para o inferno. Ai, porque o inferno... Quem tem Cristo, quem tem um Salvador, não precisa temer o lugar de onde Ele já nos tirou. Mas vamos entender melhor esse assunto. Liga para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Tendo dito isto, feito este convite, é para justamente pontuar você de onde nós queremos partir. A conversa aqui não é sobre homem contra mulher, mulher contra homem. Nós partimos desse lugar. Há pecado entre nós que tem nome, que tem jeito, tem protocolo para ser identificado e o pecado do abuso, da ofensa, da desonra cometida contra outro, que é a imagem e semelhança de Deus, é disso que nós vamos tratar hoje. Homens que sofrem abusos psicológicos, sexuais, patrimoniais, emocionais. Nós vamos tratar desse assunto em continuidade com a convidada de hoje, a minha convidada, que é sua também, a doutoranda. Eu já estou assim, chamando ela de doutora. Doutora, bem-vinda, querida. Como está você, Jamile? Tudo bom? Tudo bom, Darleide. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Eu vendo assim no esboço do que você sugeriu ser o caminho para a gente conversar, que você foi à Bíblia
buscar histórias, referências de abusos de mulheres cometidas contra os homens. E não é verdade que lá tem algumas das boas histórias? O que me encanta na Bíblia é justamente isso, né? A palavra de Deus fala de bênçãos maravilhosas, mas conta do ser humano como o ser humano pecaminoso é. E lá na Bíblia a gente vê histórias de mulheres perpetradoras de violência contra homens, filhas que violentaram seu pai, né? E a gente pode usar vários exemplos, né? Dalila, ela abusou de Sansão, né? As filhas de Ló abusaram sexualmente do seu pai, né? Embebedaram o seu pai, quer dizer, uma coisa premeditada. Nós temos ali também a história de José, né, do Egito, que foi abusada pela mulher de Potifar. E a gente vê também outras pequenas histórias com comportamentos abusivos de mulheres ali no decorrer da palavra. Isso significa dizer que não é de hoje. Exatamente. Que a gente lida com o tema pecado, violência, abuso. Só que quando você fala, por exemplo, de Dalila, a gente não lê como abuso de pronto, porque é apenas uma mulher sedutora, né, que não é da mesma fé e comunidade de Abraão, mas era pagã, mas tem ali o jogo da sedução. A sedução chega a ser violenta? A sedução, porque as mulheres também... Ou chega a ser abuso, perdão? É, porque as mulheres têm essa coisa da sedução, né? Os homens também, mas ela seduziu com uma intenção. Isso é que é a diferença. Isso é que é a diferença. Ela tinha uma intenção por detrás. Em algum momento, ela começou com aquela intenção que levou Sansão, a gente sabe para onde é que ele acabou indo, né? Uhum. Dali a gente parte para pensar em que tipo de abusos, até mesmo das outras histórias que você pontua para a gente, você está trazendo o aspecto histórico bíblico. Que outro tipo de abuso você identifica a partir dali? Por exemplo, as filhas de Ló, ela abusou sexualmente do seu pai. Embriaga. Embriagou, né, o seu pai. Se a gente for olhar nos comentários bíblicos, né, a gente vai ver ali que provavelmente não foi uma vez só, porque coincidiu de, num ato só, as duas engravidarem, né, então pode ser que tenha sido uma coisa recorrente, né? Então, quando a gente lê o relato, a gente tem um entendimento, mas quando a gente vai para os comentários bíblicos, a gente vê a profundidade de cada história. A mulher que assediou José, ela comete que tipo de abuso? Ela ali cometeu quase todos, e eu explico. Ela cometeu abuso moral, quando ela falou algo, né, quando ela caluniou José, né, acusando ele de ter seduzido ela ou tentado fazer algo com ela. Ela abusou patrimonialmente, arrancando a capa dele. Ela abusou sexualmente, seduzindo ele, forçando ele a fazer algo que ele não queria, né? Ainda que ele tenha fugido. Ainda que ele tenha fugido. Mas houve a intenção. Houve a intenção, e se ele não tiver... Aí vem aquela questão, não é? Nem todo homem é, como se diz, que a todo tempo está disposto para uma relação. Nem todo homem, como se fala por aí, é um predador. Uhum. E o que mais? O que tem de aparente ou escondido na atitude dela? Na atitude dela tem uma coisa muito interessante que acontece até hoje, que é a falsa denúncia. Ela colocou ali, né, nas costas de José uma denúncia, uma acusação que não era real, e ele foi incriminado, foi preso por uma coisa que ele não fez, né? E isso a gente vê em algumas atitudes de algumas mulheres quando elas ficam frustradas, quando elas, né, por raiva, por não ter sido atendida, né? Ela seduziu, o homem não aceitou aquela sedução e ela, com raiva, denunciou José de ter cometido o que ele não cometeu. Uhum. E por isso ele pagou caro, né? Tem aqui um dado que dá conta de que cerca de 30% da população prisional está lá sem ter cometido crime algum. Destes, vários são vítimas de mulheres sindrômicas, aquelas que causam danos irrepetíveis para vítimas e filhos quando estes são envolvidos. E aí você citou em algum momento sobre alienação parental também. Enfim, há muito que discorrer sobre alienação parental, então, é uma violência? Não só contra o homem, quando essa alienação, né? Porque, assim, quando a gente fala de alienação, tem um monte de coisa, né, ao redor dessa situação.
30% da população prisional é uma perspectiva, né? Uma previsibilidade. Está na cadeia sem ter feito o crime que é dito que aquela pessoa fez. Aí você pensa, isso aqui é muito grave, estão presos injustamente. Por vários crimes. Por vários crimes, ok. Tá. Mas aí quando pensa assim, uma alienação parental, é uma briga de família, um casal, não está disputando um filho, também não chega nesse nível. Mas aí, quando eu penso, vejo, tem gente presa numa situação absolutamente injusta, mas também é muito injusto o sofrimento que passa uma criança vendo a disputa dos seus pais, mas muitas vezes parece assim, não, é uma mãe que ama muito seu filho e está protegendo o seu filho do pai. E aí eu pergunto, ali tem abuso, mas aqui também tem abuso? Sim, e quando a denúncia é falsa, e aí a gente vê que nas varas de família tem algumas varas que tem o estudo das denúncias falsas, de 50% a 80% de algumas varas de família que se tem essa busca, as denúncias são falsas. Ou seja, mulheres que denunciam os homens de que eles cometeram abuso, né, bulinaram seu filho, sua filha, e que essas denúncias são falsas. Claro que tem toda uma investigação, muitas dessas denúncias, elas realmente são provadas de que é falsa, mas tanto faz, se o pai abusou realmente ou se a denúncia foi falsa, o dano psicológico é quase o mesmo. Os estudos mostram que uma denúncia falsa, porque às vezes quando a mãe denuncia o pai falsamente, a gente precisa compreender que o dano psicológico, a criança não vai saber diferenciar o que é mentira, o que é verdade. E aí o que é que acontece? Essa criança vai se traumatizar. Mas você colocou aí, Darleide, das mulheres sindrômicas. Quando eu coloquei esse termo sindrômica, eu quis falar de uma síndrome que o direito usa, que é a síndrome da mulher de Potifar. É bem esse termo que se usa no direito, né? A síndrome da mulher de Potifar, que é esse fenômeno que você está falando, são mulheres com sede de vingança, que por não ter suas vontades satisfeitas, elas criam uma história, denunciam aquele homem de ter cometido um assédio, uma violência sexual, quando na verdade isso não aconteceu. Mas veja, eu quero aqui deixar claro que nós temos que continuar combatendo todo e qualquer tipo de abuso sexual que o homem cometer contra a mulher, vice-versa, ou qualquer tipo de abuso, mas a gente também tem que cuidar dessas denúncias falsas, porque o dano vai para todo mundo, inclusive para as crianças que vê o seu pai respondendo uma sentença, recebendo uma sentença, respondendo o processo, aonde ele não fez aquilo que é dito que ele fez. Então, a síndrome da mulher de Potifar, baseado na história bíblica, né, de que a mulher de Potifar denunciou falsamente José, esse fenômeno acontece até hoje. Então, quando você salienta aqui esse dado de mais ou menos 30%, você está se referindo a um número de homens que estão presos por denunciação falsa. É isso? É disso que se trata Não. em especial? 30% de homens da população carcerária que estão presos, mas não cometeram aquele crime. Crimes diversos. Não necessariamente do abuso. Ok. Agora, algumas varas de crianças, da família, né, ali que protege as crianças, as mulheres, algumas têm a estatística de que 50% a 80% das denúncias são falsas. O que eu estou querendo dizer? É muito. O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa observar isso. A gente precisa observar o que está por detrás disso, né? Por que se denuncia de forma falsa, com tanta recorrência, e os danos que isso vai causar para toda a família, e principalmente para as crianças que estão em formação. E é isso que causa um estrago terrível para aquelas que fazem denúncia verdadeira, para aquelas que de fato precisam de socorro, de ajuda. Então, faça um levante de desconfiar desta mulher que está em sofrimento real, porque é um número importante de outras que fazem denúncia caluniosa. Ou seja, ou a gente joga com a verdade, ou a verdade será prejudicada pelo número alarmante de pessoas que mentem em nome da
pretensa verdade, entende? Então, é preciso que a gente faça essa separação e identifique. Há mulheres que mentem, como há mulheres que falam a verdade. Há homens que mentem, como há homens que falam a verdade. Entende quão necessário é que nós joguemos limpo, joguemos com a verdade. Não façamos uso, como muitos fazem, de informações manipuladas a favor, escondendo outras, que favoreceria um debate claro sobre homens e mulheres em sofrimento, indiferente do gênero, precisa ser ouvido. Precisa ser trabalhada essa questão, como disse anteriormente, repito, com a verdade. O que mais dos seus estudos? Há um abuso que você trata também, que é o abuso simbólico, a violência simbólica. O que é exatamente, qual o conceito e o que significa a partir de então? A violência simbólica é aquele tipo de violência que ela existe desde sempre, né? Mas que não necessariamente é a violência física, é a violência contra o corpo da pessoa. Mas são conceitos, e quem sofre a violência simbólica são homens e mulheres, ou grupos, né? Não necessariamente a pessoa, mas às vezes grupos, que são conceitos que se colocam em cima daquela pessoa, ou entendimento em cima daquela pessoa, daquele grupo, que faz com que a pessoa atrapalhe na sua identidade. Por exemplo, vamos falar aqui do homem, né? A mulher também sofre abuso simbólico, né? Eu gostaria de dizer aqui que não é, mais uma vez, que não é aqui uma questão de proteção ao homem. Mas como o meu estudo é sobre o homem, eu estou falando sobre o homem. Claro. Mas a mulher também sofre abuso simbólico. Alguns abusos simbólicos. Homem não chora. O homem é racional, mulher emocional. E tem muitos outros, mas eu quero falar especialmente desses. Homem não chora. O choro é uma coisa franqueada até pela palavra de Deus, né? O choro pode durar uma noite. Mas quando a Bíblia fala do choro, ele não diz o choro pode durar uma noite para a mulher. O choro está franqueado para todos nós. E o choro não é reservado... ele não é reservado apenas para situações de tristeza, ele também é reservado para situações de grandes alegrias e emoções boas. Mas se diz que o homem não chora como se fosse um impedimento da emoção vir para fora. E atrelado a isso, tem um outro abuso simbólico que diz assim: homem é racional, mulher é emocional. Eu concordo até certo ponto de dizer que homem é mais racional em algumas situações, mas não que o homem não seja racional. Não que o homem não seja emocional. Porque se você coloca de forma taxativa, homem é racional, mulher é emocional. Você tira do homem sentimentos nobres como a empatia, né? Ou a possibilidade de uma vulnerabilidade, quando você afirma isso. E aí eu afirmo. Tem um estudo que diz que nas cidades, quando tem campeonato, que o time daquela cidade vai jogar, o abuso contra a mulher, o abuso físico contra a mulher, né, de lesões corporais, aumenta em 23%. Um pouquinho mais de 23%, né? E as ameaças também. Pergunto para você, um homem que agride a mulher, e agora eu estou falando do homem que agride a mulher, porque o seu time de futebol perdeu. Ele foi racional ou emocional? Irracional. Irracional, né? Deixou a emoção tomar conta. E aí a gente vê que homem é emocional, sim, também. E mulher pode ser racional, porque quando a gente diz que a mulher é só emocional, a gente tira da mulher também a possibilidade de pensar, de raciocinar. Como ela pensa e age. E raciocina, exatamente. Então, são conceitos de abusos simbólicos onde a gente tira da pessoa possibilidade de ser o que ela é. E isso vai trazendo repercussão. E além daquilo de assim, o homem tem que ser competitivo, tem que ser Também. o macho, tem que ser o viril, ele não pode falhar, ele não pode, isso também calha de ser uma violência simbólica dentro do que você nos apresenta. Exatamente. Temos muitos exemplos de muitas outras situações. Mas isso faz com que o homem, por exemplo, o homem não chora, engole o choro. E isso vai estourar em algum outro lugar. Né? Por isso que o suicídio, um dos motivos, né? Não é só esse o motivo do suicídio do homem. Homem se matar é muito mais do que mulher. O alcoolismo também, né? O uso de adições, de drogas, porque ele precisa engolir essa emoção.
E quem disse que o homem não tem emoção? Por que se tem esses conceitos fechados, né? De onde saiu isso? Que homem é isso e mulher é aquilo. Homem é racional, mulher é emocional. A gente precisa prestar atenção nisso. Homem também é emoção. Então, mais uma vez, isso vai resultar em danos psicológicos que reverbera para danos dos relacionamentos, danos para a vida. Exato. Há muitos homens, então, que eles estão entalados com o choro que não puderam chorar, como há mulheres também da mesma forma, só que a mulher é franqueada a possibilidade de chorar mais facilmente, ainda que olhem para ela e dizem assim, isso é uma chorona. Né? Mas é mulher é chorona mesmo. Então a gente vai engolindo muito choro e depois a gente não entende por que o soco, por que o grito, por que o vício, por que das violências. Muitas vezes isso está num discurso silencioso ao longo de uma história e culturalmente admitido. E aí você vai dizer assim sobre mitos dentro desse simbólico. Tem um mito, por exemplo, de o homem não ser estuprado. Trata sobre. É um mito, né? Homem pode ser violentado sexualmente, estuprado também, né? O homem pode ser obrigado, por exemplo, a penetrar, sem ele querer, né? Claro que a incidência é muito menor. No abuso sexual, de todos os tipos de abuso, a incidência menor é o abuso sexual, mas essa realidade existe e a gente precisa chamar atenção para ela. Homem, ele, como tem aquele abuso simbólico também de que o homem tem que ser macho, o homem tem que ser viril, o homem tem que topar todas as possibilidades, né, para intercursos sexuais, que é um abuso também, ele às vezes se vê, não vou dizer obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, mas ele se vê numa situação abusiva. Né? E tem mulheres que investem, que seduzem, que se o homem não fizer o que ela quer, elas colocam termos pejorativos, né? Mas não é por isso que o homem vai acatar. Mas esse fenômeno existe. E o estupro também. No meu estudo, tenho casos de homem que foi obrigado, mulheres que deram medicação para o homem ter a relação sexual, que algemaram o homem, né, no abuso sexual. E outros tipos de abuso mais, que pegaram o homem desprevenido em situações em que ele não estava, né? Agora falando do abuso físico, né? Eu tenho um caso, Darleide, aqui passando por abuso físico, de uma mulher. Esse não é do meu estudo, mas se você pesquisar, você vai achar isso na internet. Que ela jogou água fervendo no ouvido do marido enquanto ele dormia. Aí nós temos casos diversos de crimes cometidos contra homens por parte de mulheres nos seus relacionamentos, que são bastante graves, né? Mulheres... Crimes hediondos. Hediondos, gravíssimos, assim, coisas absurdas. E você chega a pensar, gente, como ela teve força, como ela teve capacidade para isso, como admitir isso. Então, é disto para mais, de esquartejamento, coisas bem absurdas. Por que quando as mulheres cometem tais crimes, elas chegam a esse nível de crueldade também? Saem daquele lugar da mulher... doce. Você falou em força, né? A gente, às vezes, tem a ideia de que o abuso precisa de força física, né? Mas a força não é só física. A mulher perpetra muito mais violência sem a força necessariamente física, porque o homem é mais forte do que a mulher, né? Então, essas mulheres fazem esses crimes hediondos muito motivados pela raiva, pelo ciúme, pela frustração, por encorajamentos de ideologias e também pela doença mental, pelo adoecimento mental, como o homem também. Você chegou aqui a dizer, pontuar como parte do seu estudo assim, diante dessa pergunta, por que mulheres estão mais violentas? Aí você chega a dizer, estudos apontam como fator introdutor o aumento do empoderamento feminino, que no âmbito doméstico caminha para a agressividade, atrelado à perda da masculinidade do homem, diante de questionamentos levantados por grupos, como grupos feministas, homem perdendo seu lugar determinado por Deus. Isso é muito, mas muito sério. Quando há uma resposta à violência, com violência, nós vamos nos manter nesses níveis violentos
e que não nos levará a nenhum ganho, nem para homens, nem para mulheres. Isso é absolutamente necessário que a gente pare para dar um pouco mais de atenção a isso aqui, Jamile. Muita atenção, porque Deus nos fez iguais. Somos diferentes, mas somos iguais, né? As diferenças ali, né, de cada gênero, né, que Deus fez, mas somos iguais perante os olhos. E essas diferenças têm como fim um ser auxiliador do outro. Um ser auxiliador do outro. Agora, quando a mulher cresce no empoderamento feminino, elas trazem questionamentos que vai diminuindo a masculinidade do homem, desnivelou. E óbvio que vai ser problema. Não tem como não ser. E aí, como você leu, né, as mulheres estão ficando mais violentas, quando, na verdade, a ideia é cessar a violência. Então. Cessar a violência. E as meninas, aí vamos um pouquinho mais, né, para trás, ali na criação dos filhos, as meninas, elas estão agredindo mais os seus namorados, os seus amigos, né? E elas estão, além de agredindo, elas estão até admitindo a violência. Eu já ouvi de adolescentes dizer frases do tipo, tem que bater mesmo, devia ter batido mais. E essa violência também entre elas, meninas brigando, né, entrando em brigas corporais entre elas, meninas com meninas. Né, e elas estão agredindo porque elas querem ter o poder. Mas a gente tem que entender que o poder não é de ninguém. Não é uma briga de poder. Exatamente. A mulher tem um poder na língua. Tem violências cometidas no nosso dia a dia, dentro de casa. Você, amiga, dona de casa, uma querida, crente, tem a Bíblia marcada, mas presta atenção. Nós muitas vezes usamos a língua para ferir de tal maneira que abrem-se feridas quase que mortais, se não mortais. A gente mata a masculinidade, a gente mata a dignidade, a gente fere profundamente a estes homens, aos meninos, aos filhos, às filhas. Não podemos nos vestir com essa capa de mulheres e por simplesmente sermos mulheres, nós somos vítimas e não vitimamos ninguém. Precisamos ser honestas. Se somos verdadeiramente cristãs, precisamos ser honestas. Quantas vezes somos ferinas com as nossas palavras? Não apareceu um hematoma no corpo de ninguém da casa, mas as suas palavras matam. Tem homens que estão mortos, tem homens que estão feridos, sangrando na sua masculinidade, no seu lugar na família. Você os fere diante dos filhos, você os fere diante, ou fere, né, o seu marido diante dos amigos, diante da igreja. Isso vai para a rede social, isso está na praça. Nós ferimos abertamente os homens, em nome de nos preservar, em nome de nos proteger. E aí nós agimos com violência. Agora, essa ação violenta tem a ver com uma natureza pecaminosa. Não é só em defesa porque estamos em guerra uns contra os outros. Não, nem é esse o propósito de enxergar a vida, né, por essa lente. Mas nós precisamos ser convertidas, como estes homens precisam ser convertidos. Nós falamos em termos de denunciar. Denúncia? Claro, bateu, ofendeu a sua honra, a sua dignidade. Não cala, quebra o silêncio, é verdade. Mas nós precisamos, de fato e de verdade, de um reparo profundo que vem da conversão, de ser mudado pelo Espírito de Deus. Nós vamos fazer aqui uma pausa e já voltamos com você. É o tempo de você aproveitar e pedir a revista A Cura do Pecado, a revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado, que é um estudo bíblico sobre o pecado. Quer estudar teologia? Fica estudando moda, beleza, fica estudando esses assuntos, tá, tudo bem, mas receita, gosta de receita? Legal, tá tudo certo, quem não gosta, muito bem, mas vamos estudar teologia também? Vamos estudar Bíblia? Vamos estudar a origem da nossa fé descrita na palavra de Deus, porque tem práticas pecaminosas que
aliás, as práticas pecaminosas, elas precisam ser resolvidas à luz da palavra e do Espírito de Deus. Então, vamos estudar a Bíblia. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá faltando estudar a Bíblia, não conhece, não sabe por onde começar? A gente ajuda você. 12 21 27 31 21 e tem certificação também, sabia? Tem certificação ao final de cada estudo oferecido aqui pela Escola Bíblica. Faço essa pausa de 4 minutos, dá tempo suficiente de você ligar e pedir a sua, tá bom? Se inscrever, se matricular na Escola Bíblica da Novo Tempo. Até já. Amores, olhem esses números aqui, ó. Homens e seus sofrimentos de modo geral, das violências sofridas, das mortes. Presta atenção em alguns dados. Agora, cuidado, não são as mulheres cometendo estes abusos, essas violências contra os homens. Eu vou citar agora alguns dados que são os dados gerais. Por exemplo, 83% das mortes por homicídio e acidentes no Brasil têm o homem como vítimas. Isso só para você ter ideia de que, como nós falamos de um grupo que sofre, há um outro grupo que sofre. E que os dados, as estatísticas mostram que são números bastante alarmantes. Os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam 4 vezes mais. Isso com fontes como, por exemplo, essa é do IBGE, Expectativa de Vida, Ministério da Saúde e Suicídio. Eles têm 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam 4 vezes mais, ok? 21% dos homens lida com algum nível de dependência alcoólica, mulheres 8%. Ainda que haja um movimento para igualar as mulheres ao vício dos homens. Ele bebe, eu bebo também. Ele vai para a prostituição, eu vou também. Ele fuma, eu também fumo. Ele bate, eu também bato. Ele grita, eu também grita. Eu também grito, né? Corrigindo. Segundo o Levantamento Nacional Álcool e Drogas, o que é o LENAD, estes números que eu acabei de dizer. Isso sugere angústia, sofrimento, desamparo, entende? Quando sofrem abuso sexual, eles demoram cerca de 20 anos até contarem isso para alguém. Não é isso? Exatamente. Eles 20 não falam. anos. Isso é fonte da Associação Quebrar o Silêncio. Cerca de 30%, Jamile, enfrentam problemas de ejaculação precoce ou disfunção erétil. O que eu estou descrevendo aqui rapidamente com você? Que no universo masculino, há dor, perdas importantes, inclusive perda da vida, perda da qualidade de vida, há sofrimentos importantes da área sexual também, para você desmistificar a ideia de que homens são predadores, porque homens são sempre saudáveis, são homens incríveis e que eles, quando querem, eles cometem maldade, porque no fim das contas, mas eles poderiam... Não, eles também têm sofrimento, entende? 6 em cada 10 homens afirmam lidar hoje com algum distúrbio emocional. Homem tem depressão? Tem, não só depressão, né? Homem tem ansiedade? Muita. Homem precisa ir ao psiquiatra, tomar medicação? Homem é bipolar? Também? Também. Homem, enfim, tem transtornos. Quantos homens concordam terem sido ensinados? Somente 2 em cada 10 homens dizem ter tido exemplos práticos de como lidar com suas emoções. Porque é a história do engole o choro. Homem não chora. Quando casar, Sara. Não tem essas histórias assim? Bom, e por aí vai. Suicidam-se mais 3, quase... Eu já disse isso, né? Mais que as mulheres. Menos tentativas, mais agressivos, campanhas e serviços especializados são menos adequados às necessidades masculinas. Tem muita lei, tem muita campanha, tem muito cuidado com a mulher. E os homens, é uma realidade ou não é? Não fica assim apavorada, meu Deus, o que vocês estão falando? Isso aqui são números, dados. E eu chamo você toda hora para você considerar. Nós somos cristãos, nós não devemos levantar bandeiras que protejam um e desprotejam o outro. Nós precisamos denunciar o que está de mal para um e mal para outro. Como cristãos, sobretudo, nós precisamos ir além de denunciar. O que é que nós estamos fazendo para levar a salvação para estes e para estas, para aqueles e para aquelas? A salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para um grupo e dizemos inferno,
prende, bate, e é isso, porque temos ódio deste grupo, eu não pretendo salvação para quem eu odeio. E como no outro programa você disse, né, Jamile, que você ganhou um livro que era assim, Odeio os Homens. Se eu odeio pessoas, eu não estou disponível para falar de amor com elas. Exatamente, quer dizer, um incentivo, né? Como eu disse, eu não pedi aquele livro, eu não comprei, mas é como se fosse um incentivo. Tome, leia o livro, né? Para ver se você odeia também. Para ver se me convence a odiar. Mas, olha, esses dados que você trouxe aqui para a gente, Darleide, você vê ali no suicídio, né? Os homens tentam menos. Os homens terminam tendo tantas angústias que eles engolem, né? Porque eles não conversam. Demoram 20 anos para contar para alguém, não é nem denúncia do abuso, né? Não é nem denúncia. Eles levam 20 anos para contar para alguém que ele se sentiu abusado ou que foi abusado. E eles tentam menos o suicídio. Por quê? Né? Porque a angústia vem com tanta força que o homem, quando vai se matar, ele dá um tiro no palato e acaba com tudo. Quer dizer, é a tentativa para dar certo. Mas nos dados que você traz aí, são dados oficiais de IBGE, de estudos, de relatórios, mas eu tenho aqui os dados da minha pesquisa, que eu tenho feito com homens, já tenho quase 300 respostas, que fala de onde vem um pouco dessa dor. Não explica tudo, mas diz, né, de onde vem um pouco dessa dor. Nesses meus estudos aqui, eu faço perguntas de todos os tipos de abuso. Abuso físico, psicológico, sexual, moral e patrimonial. Entre perguntas desses tipos. O interessante é que a primeira pergunta da minha pesquisa é a seguinte. Você já se sentiu abusado? Você já foi abusado nas suas relações? Né? Ou da sua relação atual ou em alguma que você teve com alguma mulher? 32% dos homens dizem que não. Desculpa. 15% no início da pesquisa dizem que não. 15%. Quando eu termino a pesquisa, a última pergunta é a mesma. E ao eles responderem as perguntas, eles vão se dando conta que foram abusados. E aí 32% no final da pesquisa diz, já fui. Percebe? Eles não se percebiam abusados, mas o sofrimento estava ali no contexto. E aí as minhas perguntas são do tipo, ela, a sua esposa ou a sua companheira, já lançou algum objeto contra você? 29% dos homens já. Ela já te queimou, já te machucou com algum objeto perfurante? 7% já teve abusos com queimadura, cortes. Já te arranhou? 41% dos homens já, né? Ela já te forçou a manter alguma relação sexual? 14% dos homens sim. Você já teve sua virilidade questionada? 27% dos homens já teve. Ela já te obrigou a fazer atos, né, sexuais que te causaram desconforto ou repulsa? 7% dos homens sim. E por aí vai. São várias perguntas, né? Olha aqui, ela já te proibiu se reunir ou se encontrar com seus amigos na sua casa? 39% sim. Né? Já te ignorou, já te menosprezou? 32% e por aí vai. Tem abusos, né, que as mulheres perpetram mais, outros menos, mas o fato é que quando a gente dá possibilidade do homem falar ou se pronunciar numa pesquisa, isso aparece. Que interessante, não é? Quero te parabenizar por você parar e estudar esse caso. E num outro momento, eu até te perguntei em particular se você sofreu alguma crítica sobre. Você diz, tem sempre alguém que levanta lá numa palestra a mão, diz, você está defendendo os homens. E aí eu quero saber em especial, quando você faz geralmente suas palestras, é em ambiente religioso e congressos religiosos, ou nós estamos falando de pessoas de uma outra matriz de fé, digamos assim? Eu costumo falar em ambientes religiosos, né, muito, e também em universidades, né, em comunidades, e tem algumas manifestações mais explícitas, mas a maior parte da manifestação que eu vejo é no olhar. Por isso que, ultimamente, eu tenho feito toda uma introdução, e agora eu quero repetir, que aqui a questão não é contra a mulher. O estudo não é contra a mulher, eu sou mulher. Sou mulher, né? E eu acho que a gente tem que continuar defendendo. Nós temos que continuar defendendo umas às outras. E eu defendo e levanto, né, em prol das campanhas contra o abuso da mulher. Mas não é só o abuso contra a mulher. A gente precisa entender que, como foi dito, é o abuso contra o idoso, contra a criança, contra o imigrante, contra o negro, contra qualquer tipo
né? E aí a gente precisa entender porque as manifestações, elas são justamente de... Aí se você for perceber, né? Às vezes é uma mulher que, se você for analisar, às vezes é uma mulher que passou por abuso. A gente precisa entender também o lado da mulher. E aí ela colocou o homem tudo no mesmo pacote, o homem é abusador. Às vezes é uma mulher que ela perpetra abuso, então por que você vai chamar atenção? Por que você vai chamar atenção? E aí quando eu lanço a pesquisa no auditório que só tem homem, vem proporcionalmente uma quantidade de respostas muito maior do que quando eu lanço no auditório que tem mulher. É como se o homem fosse até impedido, talvez, é uma hipótese que eu faço, a responder, né? Então, eu já tive algumas manifestações, mas quando a gente vai explicar realmente qual é o objetivo dessa pesquisa, algumas mulheres entendem e até apoiam, porque elas entendem que isso pode ter repercussão com seus filhos, que elas estão ali junto com seu marido criando. Ao trazer esse assunto aqui no consultório, você, enquanto profissional e enquanto quem está à frente dessa pesquisa para fins de concluir o seu doutorado, qual é a sua expectativa ao abrir isso com a gente aqui, num programa de televisão, pensando para quem está em casa? Que resposta vem depois de a gente fazer esse tipo de explanação, na sua perspectiva enquanto estudiosa? A minha perspectiva pessoal ou que vem das pessoas? Do alcance que tratar desse assunto tem. Bom, a minha perspectiva é o despertamento, né? Levar o despertamento para as pessoas, porque a gente não pode admitir nenhuma forma de abuso. E o que eu anseio muito, Darleide, é chamar atenção para as próximas as gerações que estão vindo, né, das meninas adolescentes. É essa perspectiva que eu tenho, acho que foi essa a sua pergunta, sim. Né, de que... Acho que não fiz bem feito, senão você teria entendido melhor, mas é exatamente isso. É isso? É claro. Né, porque eu me preocupo, por exemplo, esse livro que veio até mim, eles me mandaram no pacote esse livro. Você leu? Do que se Eu li, não levei... Por quê? Porque eu pesquiso isso, Sim. né? Mas eu não quero que minhas filhas, por exemplo, leiam, porque é um conteúdo que não vai fazer a menor diferença. Aliás, vai despertar coisa que não é real, mas eu não quero que elas leiam. Porque são conteúdos que, para que a gente tentar convencer o outro que o homem é um objeto de ódio? É a mesma coisa de eu escrever um livro agora dizendo que vamos convencer as mulheres a odiar os homens ou os homens a odiar as mulheres. Não é o mesmo. Mas há grupos que já dizem que homens odeiam mulheres, ponto, né? Assim, veja só, isso não é discurso de ódio? Como é que eu escrevo um livro, publico e distribuo um livro com esse termo, odeio os homens, eu odeio os homens? E tem a versão infantil. E tem a versão infantil. Eu odeio os meninos. E assim... Não é traduzido, pelo menos até onde eu sei, não tinha sido ainda, mas o dos adultos é das mulheres. Mas por que a gente pontua isso, né, de fato, outra vez? Para você ter ideia de que uma conversa como esta aqui não é sobre uma opinião. Ah, porque a minha opinião é porque eu acho. Eu estou falando com uma pesquisadora que está por concluir o seu trabalho de doutorado. Isso vai ter uma banca para avaliar, ela tem quem a está conduzindo na pesquisa, porque é assim que se dá um trabalho acadêmico com essa abrangência e profundidade. Não é uma opinião da Jamile, não é minha opinião e nem deve ser a sua opinião. Nós estamos falando de uma realidade. E eu estou te chamando a toda hora para você considerar, nós somos cristãos, nós não podemos embarcar em discursos que parecem ser justos, mas que o resultado de tais discursos ao longo do tempo tem já aparecido em nosso meio de maneira inegável e questionável de que há um discurso de ódio fomentado de mulheres para com homens e dizendo que homens também nos odeiam e há um ódio da natureza humana que só é aplacado pela natureza divina quando implantado, quando enxertado, e nós somos enxertados em Cristo Jesus. Eu estou te chamando, junto com a Jamile, com esta conversa, pausando a cada momento para dizer a você, pelo amor de Deus, volte-se para o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados até que Jesus Cristo nos encontra. Não é tempo de nós vaguearmos
por políticas que pareçam justas e que nós vamos ver mulheres aglomeradas e gritando por direitos e direitos e direitos, quando entre os direitos está o direito de odiar. E isso vai fomentar mais violência. Entende isso? Então vou aproveitar para dizer para você, vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, vamos folhear a Bíblia e saber o que ela vai dizer sobre a origem do mal, a origem do pecado. Por que o pecado foi encontrado em Lúcifer? O que acontece com o diabo depois da sua rebelião do céu? Identidade de Miguel. Quem é Miguel na Bíblia? Que é um nome forte que você deva saber do que se trata. O autor do sofrimento, quem é? Quem é que está por trás da violência, do abuso, do desprezo, do ódio? De onde vem o espírito de raiva, de maldade? Qual é o resultado do pecado? Nós devemos estudar quais as consequências finais do pecado ou a consequência final do pecado. E o que Jesus Cristo fez para nos livrar da morte eterna? Bom, estes são alguns dos temas, ou melhor, dos subtemas dentro do que é proposto para você estudar. Vamos estudar a Bíblia. Faça um curso de teologia na sua casa, um após outro, um após outro. Nós temos diversos, de Gênesis a Apocalipse. Você pode se tornar especialista em profecia. Profecia de Daniel, nós temos também. Mas, para começar, este aqui, a cura do pecado. 12, 21, 27, 31, 21. 12 é o nosso código de área, telefone 21 27 31 21. Darleide, para mim não é tão fácil assim ligar, porque, enfim, tem custos, tudo bem. Então manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, é mais fácil para você? 98244 4449. 98244 4449. Você só vai fazer um cadastro e nós vamos mandar para sua casa pelo correio, tá bom? Não vai chegar boleto para você pagar nada, fique em paz. É só um convite para você estudar a Bíblia, porque isso transforma vidas e a Novo Tempo existe para levar a esperança e transformação à vida das pessoas por meio do conhecimento da Palavra de Deus. Jamile Zin, que é psicóloga, doutoranda em psicologia, com a pesquisa que nós já repercutimos num outro programa, que foi a grande introdução, e agora nós estamos aprofundando um pouco mais do tema. Jamile, com você, o que você me traz desse tema, da sua pesquisa, para a gente caminhar um pouco mais? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre as resistências, né? Como eu falo muito desse assunto e quando eu tenho a oportunidade de dar outras temáticas nas palestras e é pertinente, eu falo sobre isso. Então, algumas pessoas levam isso adiante. E eu tenho aqui pelo menos 2 situações onde mulheres entenderam o objetivo da pesquisa e quiseram levar isso adiante. Uma mulher foi levar isso para a faculdade, ela é estudante de psicologia, e ela depois veio me contar que numa das aulas de psicologia, ela foi levar esse assunto, né, ao falar ali sobre violência, sobre abuso, ela foi levar esse assunto e a professora que estava ali dando aula disse assim que isso não existia. Então, a gente vê que até dentro dos ambientes universitários, não vou generalizar, mas em algum ou outro, você vê que tem resistência. Você vê que tem, ou falta de informação, talvez, né? A gente não pode aqui afirmar se é resistência ou falta de informação. Então, a falta de informação também é um fator que acaba incentivando a violência, porque eu não sei, eu não divulgo, eu não falo. Uma outra situação foi num colégio, onde um policial foi falar sobre violência e começou ali a incentivar as meninas a denunciarem, a não aceitar a violência. E uma das coordenadoras de ensino, né, naquela comunidade escolar, levantou a mão e colocou uma pergunta para o policial, que ele falasse um pouco sobre o que os meninos deveriam fazer quando uma situação dessa acontecesse, né, se o menino fosse, se sentisse agredido. E ele disse assim, a resposta dele foi, isso não acontece. E já retornou para o assunto de orientar as meninas. Então, é muito preocupante isso, né? Porque fica a pergunta que eu não vou ter resposta. Será que é falta de informação? Será que é não querer ver o fenômeno? E aí a gente precisa desse despertamento. Já tem uns bons anos que eu assisti no YouTube a entrevista de uma advogada. Hoje eu não saberia encontrar, mas
numa pesquisa, assim, para trazer de volta esse vídeo assistido. Mas era uma advogada em que ela dizia também de uma pesquisa que ela fazia neste sentido, e ela descreveu uma cena que me marcou, de ela ir às delegacias pegar informação para incrementar a sua pesquisa, e ela disse que em todas as situações ela era rechaçada, em todas as situações ela era criticada. Por que que ela estava buscando esse tipo de assunto? Outras riam, debochavam. Então, eu creio que outras pessoas também já fizeram, outras estão fazendo tentativas de levantar esse assunto, mas são silenciadas. Mas aqui você pode falar e aqui não seremos silenciados por falar daquilo que é preciso. Preciso, e mais uma vez eu te parabenizo e agradeço. Quanto tempo mais falta para concluir? O que está por vir aí da sua pesquisa? O que está por vir é uns ajustes finais, né? Limpar aqui alguns dados que eu preciso, catalogar algumas estatísticas minhas, né? E levar para a banca. E aí nós teremos a doutora Jamile. E minha tese vai ser transformada num livro. Uau, vem lançar aqui. Combinado? Combinado. Vem lançar aqui pra gente, manda notícias de como será o lançamento para que outros também possam ir pessoalmente. Vamos àquela palavrinha final, o que você deixa por hoje para quem está em casa sobre o assunto? Eu preciso repetir, né? Porque a gente sabe que tem coisas que, ao se repetir, vai às vezes tomando outro sentido. Eu sempre digo, né, que a gente não pode padecer por falta de conhecimento. O abuso, ele traz consequências que a gente às vezes não pode mensurar. Sempre trará consequência. E o meu recado é que não deixe de buscar. E se você é homem que está me escutando, você perceber que está sofrendo abuso, não devolva com violência, como a mulher também não deve devolver, mas busque ajuda, busque entendimento, busque restauração no casamento, busque ajuda para você organizar suas emoções, para você saber elaborar suas emoções, porque eu quero dizer que tem saída. Amor e violência não se combinam, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que, embora abusem, elas têm o amor dentro de si. E, às vezes, por situações de adoecimento, termina colocando a violência para fora. Então, tem solução, muitos casos têm solução. Então, a minha sugestão é que busque entender o fenômeno, busque conhecer o fenômeno e ver se você consegue reorganizar e reestruturar suas emoções, sua família, na educação dos seus filhos, para que isso não venha trazer consequências, né, para o resto da vida, para que assim você não desista da sua família. Obrigada, querida. Muito obrigada. Deus te abençoe muitíssimo. Amém. Eu quero voltar no outro momento conversando um outro assunto com você. Aguarde um outro assunto, porque a Jamile tem uma história de vida assim marcante. Quando eu conheci a Jamile, ela estava viúva há mais ou menos 3 meses. Sabe o que ela estava fazendo? Uma série de palestras para um grupo de mulheres. Ela estava atuando como bálsamo para outras mulheres feridas, enquanto ela ainda tinha um coração ferido da perda do seu marido. E eu quero que em algum momento você conheça um pouco mais dessa mulher, forte, batalhadora, mas ao mesmo tempo muito sensível à necessidade do outro, muito cuidadosa, muito amorosa. E é um gesto de amor você vir aqui e compartilhar um pouco da sua vida, porque um estudo é uma vida dedicada, de muitas horas, de muito tempo, de muito dinheiro envolvido, de muita vontade de servir melhor com o seu trabalho. Obrigada, viu? Se você se permitir, a gente volta aqui para ouvir mais de você. Meus amores, todos carentes, miseravelmente carentes de amor. Homens e mulheres. Os que são violentados, os que violentam, os que machucam, os que estão machucados. Nós precisamos de um encontro real com Deus, de um despertamento do amor em nós, via o acesso que Deus nos permite ao coração dele próprio, por meio de Jesus Cristo. A violência só cessa se o amor nascer de alguma forma, de alguma fresta, de algum lugar em que esse coração seja tocado para permitir. Se essa experiência do amor não surgir, nós continuaremos contando das mazelas, das misérias que se dão entre homens e mulheres, entre gente grande e gente pequena, entre abusadores e as vítimas, vítimas desassistidas. É violência sobre violência. Nós somos
boca de Deus na terra. Nós somos boca, mãos e pés de Jesus aqui para falar, para andar, para tocar, para abraçar. Enquanto igreja, enquanto povo que diz ser povo de Deus na terra, não podemos nos fiar somente na denúncia, mas para além da denúncia tem algo que precisamos fazer. Nós precisamos chamar a estas pessoas para o conhecimento de Jesus Cristo, para que elas sejam mudadas, transformadas e que conte-se uma nova história. Se não for assim, o que somos enquanto igreja? O que somos enquanto quem foi enviado por Deus para levar mensagem de esperança? Nós precisamos ver gente que roubava, não roube mais. Gente que mentia, não minta mais. Gente que traía, não traia mais. Gente que batia, que ofendia, que feria, não o faça mais. E assim não é só pela consciência despertada humanamente, mas sobretudo pelo agir do Espírito Santo. Preguemos o Evangelho para que cesse a violência, no nome de Jesus. Muito obrigada por sua companhia. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um consultório. Amo você, amo a sua companhia. Até lá.